Shalom, Brahot, porque todos. Hoje está difícil eu gravar esse vídeo porque já várias pessoas me ligaram na hora que eu estava fazendo o vídeo. Mas olha lá, gente. Voltando que eu estava falando nos vídeos anteriores que eu tive que apagar. Feliz Dia da Independência Brasileira. Vamos avaliar todos a comunidade judaica brasileira, avaliar como o Brasil está vivendo. Não é um Brasil hoje que possamos dizer que cumpre as vontades de Deus e que esteja alinhado com a Torá. Nós estamos no mês de Elul também, que é um mês de doações, reflexões, arrependimento. É um mês que se ajuda as pessoas que são necessitadas, se dá a ter uma ajuda a um Cohen que precisa e várias outras coisas. É um período de muita reflexão, um período de muita introspecção também, para entender para chegar ao nível do arrependimento sincero, para que entremos novamente no Sefer HaHaim, que é o livro da vida. Bom, vamos lá. Hoje em dia, existem muitas pessoas que não acreditam em Deus. Agora, será que a ciência e Deus, a Torá, os princípios da Torá são contraditórios? Vamos ver assim rapidinho, e não temos muito tempo para gravar esse vídeo, mas podemos fazer uma live e entender como isso vai depender de vocês digam se vão querer live ou não, para entender um pouco sobre ciência e Deus. Nós temos aqui a Torá, que significa ciência ou instrução divina, e Madá, que seria ciência secular. O que a Madá, ciência secular, diz a respeito sobre a criação? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender duas leis, tá? Duas leis da física, da termodinâmica, a primeira lei, que é a conservação da energia, que diz o seguinte: a energia não pode ser criada e se transformada, então passa de uma energia primária para uma secundária, terciária e assim por seguinte. Nós temos também a segunda lei, que é a lei da entropia, que significa caminhar do caos, da ordem para o caos. Vamos lá. Se a energia não pode ser criada, como aconteceu o Big Bang? Isso foi uma grande explosão, né? Tivemos a produção de o hidrogênio, o deutério, etc., que vão dar origem aos novos tipos de átomos no período da grande explosão, e isso foi uma fagulha de energia que explodiu, certo? A física chama isso de força primordial. E aí, de repente, já a energia não pode ser criada, então existiu uma energia antes disso, certo? Detalhe importante, eu sei que muito dos mundos, se a gente for para Kabbalah, a gente vai entender Hashem como energia, tá? Deus como energia. Se a gente for bem dentro da Kabbalah. Um dos grandes pensadores a respeito da física e a Torá foi o Rabbi Aryeh Kaplan. Então, também cabalista, né? Então, nós entendemos o seguinte: dentro da lei da energia, né, que não pode ser criada, e houve uma explosão, logo essa energia pode ser Deus, né? Mas eu vou afirmar que seja Deus. O mundo caminha para o caos, da ordem para o caos, só que o nosso planeta é sintrópico, quer dizer, de caos para ordem. Cada vez que nós provocamos um desequilíbrio no nosso planeta, o planeta se adequa para que ele possa voltar à ordem, né? Através de ciclos do nitrogênio, ciclo da água, ciclo etc. De todos os ciclos envolvidos a questões biológicas, físicas e químicas. A Kabbalah, ela é a semente de
toda a ciência. Que sim, o pessoal acha que Kabbalah é misticismo, mas não, é uma explicação muito além, aquém do que se imagina. No Zohar, no Tratado Berhadis, fala sobre a questão que a distância da Lua exata para a Terra, quando a NASA descobriu, já estava escrito no Zohar. E foi a mesma precisão. Então, o que nós podemos entender é o seguinte, se a gente for gerar pela grande criação, o caldo primitivo, os coacefatos e etc., tudo bate com a descrição da Torá de uma maneira religiosa, dentro da ciência divina, e até chegar à última criação. São os homens, os primatas e etc. E a gente vai passando pelo processo evolutivo. A genética molecular fala que nós não existe mais aquela história que viemos do chimpanzé, do macaco. Sabe-se que agora, através da cladogramia, que nós temos um ancestral comum, tá? E aí o pessoal diz assim, mas Rabino, então, como é que aconteceu? Não teve Adão e Eva? A gente tem que entender também que Adão e Eva, na linguagem da Torá, a gente está falando da Adão Kadmon, um homem cósmico primordial, e que não fala necessariamente de Adão naquele sentido ali. E também na Kabbalah temos um valor de 15 bilhões e 400 milhões de anos da criação. E a ciência diz que, na verdade, o mundo foi criado aproximadamente em 15 bilhões. A Kabbalah é muito mais exata, mais precisa. Então, se a gente for fazer uma análise bem sem preconceito nenhum da Torá e dos princípios da Torá, e entender os princípios da ciência realmente, tá? Vamos ver que a ciência e Deus não são contraditórios, porque quem criou a ciência foi Deus. Reflitam sobre isso, se arrependam, busquem arrependimento, a techuvá sincera, para que possamos ser escritos no livro da vida. Não adianta correr, não adianta inventar coisas tentar colocar coisas na cabeça das pessoas que não existe Deus, que vamos morrer, etc. Porque até o próprio ateu, na hora de sua morte, ele clama por alguma coisa. Então, eu já vi um ateu morrendo e é aterrorizador, porque ele não aceita a ideia do Criador. Tá? Vamos deixar para uma próxima situação. Se alguém quiser uma live, uma sugestão de live para a gente fazer uma discussão, um estudo sobre isso, eu tenho um estudo sobre isso e a gente pode discutir a respeito. Shalom, shalom, que Hashem abençoe. Feliz Dia da Independência do Brasil. Busquem sempre os valores conservadores da Torá, os princípios da Torá e não das minorias. Shalom, shalom.